Polêmica hoje eu quero pergunta polêmica. Quero saber, daqui a pouquinho vocês vão saber ao vivo, se Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso, se Lula vai voltar pra cadeia, não vai voltar pra cadeia. Em primeira mão aqui, quem vai decidir isso sou eu hoje. fontes seguras aqui, entendeu? Não posso revelar a fonte, mas é fonte segura, né? Segundo informações aqui. Eu tenho certeza que vai ser realmente muito incrível. Então, vamos começar, né? Já começando aqui para a gente começar a fazer algumas perguntas para começar esse bate-papo aqui. Muito boa noite a todos vocês, boa noite pessoal que está aí ao vivo, que está aí online, que está acompanhando aí agora essa live que vai ser realmente fantástica, né? Então segura aí que no final, meu amigo, vai ser um negócio doido, bombástico aí. Segura aí que o final sempre fica pro melhor, igual aquele pedaço de carne que você não come na comida, só para deixar o finalzinho ali para saborear o final, né? Sempre a coxa por último da galinha. Eu acho que não. Eu acho que a coxa sai primeiro. Rapaz, a coxa sai primeiro que é a mais disputada, né? Mas sempre fica ali no cantinho do prato. Mas enfim, já vamos começar, já com o pessoal que já tá aí. Que hora é essa aí? Já deu umas... 19h52. Ah, pronto, 5 minutos, já baixa, porque a conversa aqui, a gente vai conversar muita coisa aqui. Hoje vai ser dito muita coisa. Então, vamos lá. Bloco 1, primeiro bloco, Igor Vargas para vocês e tudo. Nós estamos aqui com nossa convidada especial, nossa querida Lilian, né? Pesquisadora política, discente de direito, uma pessoa realmente incrível, muito bem esclarecida. E eu tenho certeza que hoje a entrevista vai ser fantástica. E a primeira pergunta, Lilian, que eu gostaria de falar para você é o seguinte. Primeira pergunta é o seguinte. Vamos começar do fim pro começo, Vamos começar do fim pro começo aqui, né? Ou seja, vamos começar com a bomba. Com a bomba. Bolsonaro volta pro Brasil, não volta pro Brasil? Por que que ele foi para lá? E por que que ele até hoje não voltou aqui pro Brasil? O que é que você acha? O que é que você tem para dizer pro pessoal? Eu acho assim, que foi uma atitude política dele. Poderia ser judiciária, poderia ser, né? Mas eu acho que foi política. Porque se fosse para preservar, para não ser preso, ele em algum momento pode sair uma medida cautelar e a Interpol entrar, certo? Nesse caso não, ele não passou a faixa pro presidente, ele quis fazer aquele, né? Viajou ainda com o avião do Brasil ainda, justamente, né? ele quis dar essa movimentada aí, essa chamada de atenção. Quis ficar na mídia. E não é interessante para ele voltar para cá agora. Ele vai voltar e falar o quê? O que ele quer falar? Ele vai falar: aí galera, vocês pegaram pesado com quebrar tudo em Brasília? Ou ele ia chegar aqui e falar: não, vocês fizeram certo. Ele não tem o que falar, ele não pode chegar e apoiar ou então tirar o ânimo de quem votou nele ali naquela situação, né? Certo, e ele tem o que lá para fazer? Se aqui no Brasil, que é o país dele, a nação dele, ele não tem o que fazer, não tem o que falar, imagine lá nos Estados Unidos que se duvidar nem inglês ele sabe falar. O que ele tem que fazer? Justamente, é um ato político dele para ele se resguardar de precisar fazer alguma coisa, na minha opinião. Então quer dizer que a votação expressiva que ele teve, acho que foram 58 milhões de votos, se eu não me engano, acho que foi isso, foi um pouco mais de 58 milhões de votos. Essa expressividade toda de voto, você acha que ele não tem que cuidar desse pessoal não, cuidar dessa oposição não, cuidar dessa galera toda não? Ele precisa cuidar dele agora, né? Ele precisa cuidar dele no momento. Então, o povo não, ele tem que cuidar dele. A gente tem que... Política, quanto que foi o povo, né? Para muitos é um pouco difícil você falar isso. Certo, beleza então. Bolsonaro tá lá, vamos começar aqui. O que é que você acha? Agora vamos fazer uma oposição aqui dos dois blocos aqui, né? Apesar de que o governo Lula começou recentemente, vamos subir num morro aqui. O governo Lula começou recentemente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o governo Lula, mas como a gente está falando de política,
E na eleição passada agora foi muita antagônica, foi muita rivalidade, a gente viu a violência política crescer de uma maneira absurda, fake news aí crescer de uma maneira absurda e o povo acreditar realmente assim de coisas, meu Deus, que tipo assim, eu olhava ali aquilo dali e eu disse, rapaz, o povo não tá vendo não, que esse negócio tá... Sensacionalismo. Sensacionalismo e de ambos lados, eu não quero defender nenhum lado aqui não, de ambos lados. Seja tanto do lado da esquerda como do lado ali da direita. Só que, obviamente, o pessoal da esquerda não tem nem comparação com a política especializada de fake news que a extrema-direita, acho que talvez por ter um poder aquisitivo maior, né, entender mais de internet. Do lugar, sobre o poder aquisitivo, não sobre a fake news, mas depende do lugar. Essa questão de poder aquisitivo hoje, eu acho que na Bahia, por exemplo, o poder aquisitivo da esquerda é maior. Exatamente, o poder político da esquerda é maior na Bahia, aquisitivo também. Mas aí, em relação à fake news, a construção nem se compara. Se você for comparar as fake news da esquerda com as fake news da direita, Ave Maria, é algo monstruoso. Enfim, mas o que é que eu quero analisar com isso? Qual a pergunta aqui? O que é que você visualiza desses 4 anos do governo Bolsonaro? O que é que o governo Bolsonaro conseguiu trazer para o Brasil? Qual é a sua avaliação no campo político desses 4 anos que Bolsonaro passou no poder? Vou falar um ponto positivo que eu vi no governo Bolsonaro. Ele conseguiu formar líderes. Ele conseguiu colocar Tarcísio, por exemplo. Tarcísio agradece muito a ele por conta disso. Ele conseguiu colocar João Roma. São hoje nomes que cresceram ali através do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu acho que a gestão dele pecou em vários sentidos. Só que analisando politicamente, em questão de reeleição, em questão de se reeleger ou de manter uma base, o Bolsonaro hoje, ele conseguiu uma base forte e o Lula não tem essa base. Por exemplo, hoje no PT, quem é o nome? Lula. Só, é o maior líder ali. Se o Lula não ganhasse essa eleição, que nome seria? Provavelmente o Lula não iria disputar as próximas eleições e aí o PT iria vir com quem? Ele só tem 2 nomes aí, né, que os nomes mais famosos, que é o Haddad, o Haddad, e Dilma, né, que está indo agora para o BRICS, para o Banco do BRICS. Dilma, temos lá nossas... Só esses 2 nomes mesmo. Mas tem um nome muito forte em relação ao PT, que é o Jacques Wagner também. Gosto do Jacques Wagner. Por mais que não apoie o PT na Bahia, eu gosto do Jacques Wagner. O Jacques Wagner também, tem essa questão. Eu gosto dele, eu gosto do Rui Costa também, eu gosto do Otto Alencar. O Jacques Wagner. Gosto muito do Otto Alencar. Então, o que é que você acha? Esses 4 anos de Bolsonaro, você acredita que uma coisa boa que ele fez foi dar visibilidade a outras pessoas? Ele fez um time bom. Vamos lá. Tarcísio, queira você seja de direito ou não, Tarcísio é um cara preparadíssimo. Hoje, na minha opinião, seria o nome ideal para a presidência. O nome ideal para a presidência. Olha, já um spoiler aí, ó. Na minha opinião. A direita aí já criando um novo... Na minha opinião, Tarcísio hoje é o nome para a presidência. E Michele? Não seria Michele, não? Não, na minha opinião. Eu acho que o Tarcísio é um cara muito preparado, muito inteligente e o melhor que não teve no governo Bolsonaro. É um cara que tem diálogo. É um cara que conversa e que escuta. E o senador Marcos Pontes, que também foi eleito aí, através do governo Bolsonaro? Eu prefiro Tarcísio. Acredito que Tarcísio ele tem mais diálogo ali. Eu acho ele mais sensível tanto, por exemplo, vou dar um exemplo, no dia da reunião lá com todos os líderes e Lula e Alckmin. Você imaginaria o Bolsonaro na reunião daquela, como seria a fala do Bolsonaro? Vixe. Não existe. Tarcísio, ele saiu super bem. Ele deve ser assim, né? Exatamente. Político é isso, ele tem que conseguir conversar com ambos os lados. E deve ser assim. Ele não pode ser um ditador, né? Até porque a gente vive numa democracia. E quando você exclui um lado, como foi dito várias, inúmeras vezes ali pelo governo Bolsonaro, né? Que ele abriu a boca para dizer assim, os mais fortes se sobrepõem aos mais fracos, os mais fracos têm que ficar calados. O que é que você acha disso aí? Não concordo com isso de forma alguma. Não é bem assim, principalmente quando você é um representante do povo.
Exatamente, eu também concordo com essa visão de que se a gente vive na democracia, a gente vive... a democracia na realidade é isso, né? É o respeito à diversidade. Não é porque você pensa de uma forma que a sua forma tem que sobressair a do outro. Exatamente. É o convívio da diversidade de pensamento, da diversidade de religião, que eu vejo muitos radicais aí de qualquer lado, né? Botar a religião ali acima da eu do acho outro. que radicalizar... Tudo, né? Eu acho que radicalizar é burrice, sabe? Nesses pontos. Porque, vamos lá, Tem uma pergunta aí, né? Pergunta. Doutora Lilian, né? Você acha que o país pode se beneficiar com os futuros... Como é? É o que tá coisando aí. Deixa eu perguntar aqui. Futuros apoios políticos dos países vizinhos, política está que o Bolsonaro repudiava. Que é? Boa noite. Doutora Lilian, você acha que o país pode se beneficiar com o futuro após políticos dos países vizinhos? Política esta que Bolsonaro repudiava? Apoios políticos. Apoios políticos dos países vizinhos. No caso, assim, a política de Bolsonaro ele sempre excluiu, né? Argentina, Cuba, Venezuela, aí quer saber em relação a isso daí. Os países vizinhos. O que é que você acha aí? Você acha que hoje, na situação atual, o Brasil ele consegue se beneficiar dessa... Não nesse momento. Eu acho que os países vizinhos conseguem se beneficiar do apoio do Brasil. Porque os países vizinhos estão em crise. Então, quem pode socorrer os países vizinhos nesse momento é o Brasil. É o Brasil, né? E não o contrário. Não o contrário. Só que você acredita que esse socorro do Brasil para com os países vizinhos é gratuito? Eu acho que existe uma rede de apoio, porque hoje é o PT, hoje é o Lula. E Maduro, Cuba, enfim, esses países, o poder desses países hoje foram sempre a base de apoio do Lula. Aí Bolsonaro entrou, obviamente, Bolsonaro não iria apoiar isso. Cortou a relação com os países todos. Não que isso seja bom, mas da forma que estava, não foi errado o Bolsonaro ter feito isso, entendeu? Não na minha opinião. Já o Lula, ele teve, na época, na primeira, na segunda eleição dele, o apoio desses países e desses governantes. Então, é um jogo de troca de favores ali, sempre vai ser, e política é isso. Provavelmente lá na frente ele tem esse retorno, que eu não sei se vai ser possível, não sei até quando vai o Lula no governo também. Então, não sei se vai ser um benefício para o Lula, eu acho que é mais ao contrário. Você acha que é mais, então, esclarecendo aqui, você acha que é mais o Brasil que vai beneficiar os países vizinhos e não os países vizinhos, nesse momento, vai beneficiar o Brasil? Exatamente. Política internacional, vamos aqui para esse tema aí, já que começou com essa pergunta aí, né? A gente vai aqui para esse tema. Política internacional, como é que você avalia a política internacional do governo Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro ele não é bom de diálogo. Como eu falei no início, ele não é um cara muito bom de diálogo. Ele é muito... 880, né? Agora o Lula, ele sempre teve esse jogo de cintura. Não só com o povo, quanto com os políticos. Talvez ele tenha mais diálogo com alguns países. Mas... alguns pontos o Bolsonaro acertou, negociação com a Rússia, algumas coisas ali que foram necessárias. Eu acredito que ele tenha acertado. Só que eu acho que o Lula tem mais jogo de cintura para o diálogo que o Bolsonaro. Você acha que exatamente, acho que não só você que comenta sobre isso, não, acho que praticamente é unanimidade. Eu acho que até quem vota no Bolsonaro consegue perceber essa dificuldade dele. Não só com a política internacional, né? Dificuldade de diálogo até... Eu acho muito difícil a gente rachar e colocar uma pessoa boa, denominar que agora fulano é melhor que o outro, porque a gente não está no melhor dos mundos, a gente está numa política onde o país foi dividido, metade da população não está feliz. Exatamente. Certo?
E outro, Lula, para quem já teve uma aprovação de 80% da população brasileira, ele não está bem também. Tá bem, não. Se ele fizer alguma coisa errada hoje, eu acho que Exatamente. o A jogo vai população ser o está de mesmo, olho. como antes. A população está de olho e de olho bem Espero que aberto. esteja. Exatamente. Espero que esteja. Esperamos que esteja, né? De olho bem aberto em relação ao governo Lula. Beleza, então a gente começou aqui falando sobre Bolsonaro, um pouquinho aqui sobre Bolsonaro. Quem tiver pergunta, já pode perguntar. Curte aí, bota o coraçãozinho aí no Instagram, aí para o Instagram compartilhar essa live com mais pessoas. Pega aí esse aviãozinho aí, ó, e compartilha também com seus amigos aí, com as pessoas que você gosta, que tá aí na sua rede aí. Compartilha com todo mundo. Galera que tá aí no meu Instagram, corre lá pro do Igor, que a live tá lá. Eu tô aqui só divulgando. Faz a pergunta lá que a gente faz a leitura em relação a isso daí. Agora vamos para lá, vamos ver agora, apesar do governo Lula, né, já ter um histórico, mas está muito recente para a gente analisar alguma coisa. Mas eu queria ver assim, sobre o seu ponto de vista, sua ótica aí, o que foi que você já conseguiu perceber da diferença do governo de Lula, desses 30 dias aí que Lula está no poder, para o governo Bolsonaro? O que foi que você conseguiu perceber a lei de diferença de um governo para o outro? Vamos lá, o que eu vejo, que a direita, ela é aquela política de meritocracia, sabe? A visão, né? E a esquerda é uma política mais humanizada. Então, o que o Lula aprovou, o que o Lula fez, ou o que o Lula começou a assinar esse tempo agora, foi mais questões humanitárias. Exatamente. Quanto à economia, não dá para avaliar. Eu também não sou boa em economia, então não posso nem falar muito. Mas, assim, quanto à economia, nós não podemos analisar agora. Tivemos um aumento em algumas coisas, certo? Mas é uma questão de troca de poder. Não dá pra gente avaliar isso. Eu não consigo. Até porque o país também não Fazer só vive, a economia é uma coisa mais importante, é o sangue do país ali, mas o país ele não só vive somente de economia, né? Tem essa questão do povo também, porque a economia só gira se o povo estiver confiante para comprar, se o povo tiver crédito para comprar, se o povo também tiver trabalho para poder trabalhar e pagar suas contas, né? Porque ninguém paga as coisas com amor, paga com recurso, com capital. Então o povo realmente tem que ter trabalho. Uma coisa interessante que o governo fala, a gente fala nessa questão do trabalho, uma coisa interessante é que o IBGE, né, na verdade a adoção de política do que é empregado, que não é empregado, foi mudado no governo Bolsonaro. Né? Tipo assim, hoje o governo Bolsonaro considera o MEI como se ele fosse um empregado, não é nem como se fosse um empregado, ele contabiliza o MEI como se o MEI fosse... Na verdade, é o IBGE que não conta como o MEI fosse empregado, mas o governo Bolsonaro quis trazer ele como se fosse. Como se fosse, exatamente. Como se fosse um rentável. Rentável, sendo que, por exemplo, vamos supor aqui que você pega uma água, um pacote de água e vai para o sinal vender água. O governo Bolsonaro considera essas pessoas que têm uma pouca atividade econômica como se tivesse empregado. Então ele contabiliza na população empregada do país. Ou seja, os autônomos ali, ele contabiliza como se você tivesse empregado. Então a descida, vamos dizer assim, dos 12 milhões de desempregados para os 8 milhões de desempregados, está contando isso. Entendeu? Essas pessoas que vai no sinal vender água, ele está entrando nessa conta de dizendo assim, faz alguma atividade econômica, então está empregado. Como se fosse isso. Sendo que na época da medição do governo Lula, Dilma, e até mesmo na época do governo Temer, o que era contabilizado era carteiras assinadas de fato. Entendeu? Não essa população que não tem, vamos dizer assim, vantagem trabalhista nenhuma. Né? Se adoecer, não vai vender a água e acaba ficando empregado e desempregado. Essa noção que a gente tem é muito superficial ainda. A gente precisa analisar muito, a gente precisa ver se esse MEI está empregando. A gente analisar se ele está só investindo, se ele ainda não está tendo retorno. Não é só. E o MEI é muitos MEIs aí, muitos MEIs mesmo.
E sem falar que o MEI, se eu não me engano, ele consegue contratar um funcionário, né? Ele tem esse poder de conseguir contratar um funcionário, então tem que ver. Aí sim, esse funcionário que o MEI contrata, aí eu acredito que poderia sim entrar nessa política de pessoas que desenvolvem atividade econômica. Certo, vamos entrar aqui num negócio aqui polêmico agora, eu quero que você comente aqui com o pessoal. Essa relação dos Yanomamis aí, dos índios Yanomamis aí, o que é que você acha da política da antiga ministra, né? Esqueci o nome dela, me fugiu o nome dela. Damares, isso, muito bem, rapaz. O que é que você acha aí da política da Damares em relação à política social que ela implementou ali nos Yanomamis? A gente está tendo uma resposta muito negativa, né? Eu acho que não dá para se ter 570 mortes do nada, assim, em branco. Aconteceu alguma coisa muito errada que precisa ser investigada. E o que foi? Foi o garimpo demais, foi a falta de acesso daquele povo. Os índios já têm uma situação de vulnerabilidade, de desfavor, de necessidade desde que Portugal entrou no Brasil, né? Então, aí ao ponto que você analisa que o pessoal está morrendo, não está tendo acesso, criança morrendo de fome, isso é muito sério. Eu acho que as pessoas não têm noção como é que chega para você 570 crianças morrendo de fome. E doenças que já são evitáveis, né? Malária, essas doenças assim, besta, o pessoal está morrendo de fome, de disenteria, de diarreia. Conta do mercúrio, né? Do garimpo. Do garimpo. É complicado demais, não dá. E outra, vamos falar de política no geral. Se você é o governo e deixou isso acontecer, você não foi só... Você foi conivente, você não foi omisso, você foi conivente com aquilo ali. Você matou. Exatamente. Certo? Eu concordo com isso. Agora, se você... Cadê a oposição nesse momento? Como é que 570 crianças morrem e ninguém viu? O que eles alegam lá é que vários órgãos, várias instituições, são vários relatórios que eles avisaram isso porque o que estava acontecendo para o governo, né? Várias pessoas, inclusive, vou até fazer uma propaganda aqui, gratuita, que é um podcast que eu acompanho muito, né, no Spotify aí, quem tiver Spotify depois acompanha esse podcast, que se chama Brasil e Delírio, um negócio assim, Brasil e Delírio. Uma das reportagens que eles... Os caras são muito bons, cara, em relação à política. Brasil e Delírio. Eles falam muito em relação a Brasília e a política. E aí eles falam que eles mesmos, os próprios jornalistas lá, se juntaram para justamente falar o que era que estava acontecendo lá. E, segundo informações aí, a Damares estava com todos esses relatórios, o governo estava com todos esses relatórios e esses pedidos de dizendo, o povo está lá morrendo. Muitas pessoas foram lá, então o governo ele simplesmente fechou os olhos. Mas o povo, hoje em dia a gente tem muito acesso, nós, óbvio que não estou falando das pessoas com necessidades básicas, mas nós temos acesso à internet, à mídia. Como que não jogaram isso na mídia? Como foi que abafaram isso daí? Eu suspeito de tudo, sabe? Eu suspeito de um lado, eu suspeito do outro. Como é que isso não ocorreu? E, gente, primeiro, se eu sou oposição do Bolsonaro e eu vejo que isso está acontecendo, eu ia jogar isso, eu ia rasgar. Isso aí, ele não ia ser eleito nunca na vida. Muitos jornalistas tentaram fazer isso. Talvez eles não tiveram a força que um presidente tem quando visitam a localidade. Porque esse escândalo aí, esse genocídio dos Yanomamis aí, ele só foi evidenciado de fato na grande mídia, apesar de já ter várias reportagens anteriores, inclusive até no governo Lula, que também não é nem um governo inocente, né? Já muitas reportagens que isso já vem acontecendo há muito tempo, só que no governo Bolsonaro isso se agravou de uma maneira absurda. Mas foi pelo garimpo exacerbado. O garimpo exacerbado, a fragilidade das leis ambientais, que o governo Bolsonaro fez essa fragilidade das leis ambientais, aprovou inúmeros agrotóxicos, acho que, se eu não me engano, foram mais de 200 e poucos agrotóxicos. Essa questão dos agrotóxicos eu já acho um pouco delicada de entrar, porque eu não entendo sobre agro. Então, existem pessoas que eu já conversei que são do agro que falam a forma que ela veio para beneficiar e existe também a forma que veio de malefício. Então, se eu entendesse, eu entraria e discutir com você, mas eu não entendo
Então, essa questão dos agrotóxicos os agrotóxicos, óbvio que o produtor vai querer esses agrotóxicos, porque ele está produzindo dinheiro, ele não quer saber que Mas vai morrer. depende, sabe? Porque não é só isso não, é porque pelo que eu vi, são mais... às vezes você tem uma produção muito grande de alguma coisa e o agrotóxico segura aquilo ali. É uma forma de não ter, de dar alimento também. Exatamente. Você está entendendo? Mas só que esse alimento, aí eu poderia entrar nessa área aí, mas eu não vou entrar não. É porque eu poderia explicar e leva muito a fundo isso aí. Leva muito a fundo. Mas enfim, eu acredito que essa fragilidade das leis ambientais, outra coisa, o aparelhamento, né, das Forças Armadas nos órgãos ambientais também que aconteceu, praticamente fez com que o IBAMA ele regredisse de uma maneira assim absurda, ou seja, o IBAMA não conseguia atuar por conta dos recursos que não eram para o órgão, e você está vendo agora o IBAMA atuando, o IBAMA indo para cima dos garimpeiros, ou seja, uma atitude que deveria ter sido tomada pelo governo. Então por que agora o IBAMA começa a funcionar? Por que agora a Polícia Federal começa a funcionar? Por que agora os órgãos de proteção ambiental começam a funcionar, sendo que esses mesmos órgãos eram do governo também passado e não funcionavam do jeito que está funcionando? Por que isso aconteceu? Eu acho que não dá para passar pano para 570 mortes aí naquela situação. Realmente é algo meio complexo ali, essa questão dos Yanomamis aí, porque isso já existia, mas foi realmente muito agravado essa questão. Outra coisa, o IBAMA, acho que quem está acompanhando isso aí, está vendo, os caras estão destruindo helicópteros do pessoal do garimpo, está destruindo inúmeros maquinários e outra coisa. Foi até denunciado que os caras estavam pegando os remédios que eram para eles, de malária e tudo isso aí, e vendendo em lotes. Aquela região ali é muito sofrida, é muito atacada e a gente não tem dimensão do que acontece ali. Beleza. Vamos lá. Agora eu vou perguntar aqui para você, o que é que você acha, a sua análise. Por que diabo que Lula foi solto? O que você acha aí? Por que Lula foi solto? Obviamente essa reviravolta eu também acho. Inocente não foi. Não adianta vir com o negócio de que eu sei que tem um lulista doente aí, mas não adianta, bicho, passar pano aqui para o governo. Para o errado. O errado, não adianta passar o pano aí para o errado, mas eu queria saber dessa questão sua aí, sua análise dessa ascensão do Lula novamente. Ou seja, o cara ficou 580 dias preso, foi solto e ascendeu ao poder novamente. O que é que você acha dessa análise de tudo que foi que aconteceu? Eu acho que o Brasil ele vive num ciclo vicioso. Tira um e bota outro para salvar. Tira outro e bota outro para salvar. Aí traz o mesmo para salvar. O que antigamente ele era o que a gente precisava ter a salvação, hoje ele é o salvador. É contraditório isso daí. Eu sou muito contra essa política de polarização. Essa política que veio lá desde a pré-campanha, todo mundo falando do voto útil. Isso foi o pior caminho que foi tomado, todo mundo voto útil, porque o outro não vai ser eleito, vamos no voto útil. Qual é essa polarização de verdade, Lula-Bolsonaro? Isso nunca vai acabar se a gente não tiver senso crítico, como eu vivo defendendo. Você não tem que ter o seu político de estimação, você não tem que... Por exemplo, vamos supor que eu votei no Lula e o Lula começa a fazer um monte de coisa errada agora. E aí? Eu vou continuar apaixonada, louca, morrendo pelo Lula. Tem uns fanáticos, né? Tem uns fanáticos, assim como tem uns fanáticos pelo Bolsonaro também. Tem uns fanáticos pelo Bolsonaro também. O pior erro da gente é esse, fanatismo político. Pegar a política para paixão. Deixa isso pro futebol, pra sua religião. Política é objetividade, prática, e falar, o cara não presta, o cara fez errado, ele não pode ser o governante desse país. Ponto. Isso. Ele fez errado, votei nele na primeira eleição, ele fez, eu achei que ele ia ser bom, não foi. Eu vou continuar votando nele? Eu vou continuar quebrando a minha cara? Isso aí é relacionamento abusivo. Parece um pouco... Não dá. Parece que o povo brasileiro gosta desse relacionamento abusivo, né? Não, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. Eu acho que é o maior retrocesso, é o maior câncer do brasileiro hoje, é a paixão pelo político, pelo candidato. Exatamente, tem gente até que tatua Lula, Bolsonaro na pele, meu Deus do céu. É um negócio assim, é absurdo assim, o fanatismo político que existe no Brasil. Acho que a galera não tem que ser mais politizada na realidade, né?
E a gente está fazendo esse podcast aqui justamente para tentar fazer essa politização do pessoal ali. Gerar esse senso crítico, porque não quer dizer que ele concorde comigo nos meus pontos que eu falo sobre política. A gente diversas vezes já conversou e diversas vezes já discordamos. E, no entanto, eu consigo escutar ele e ainda mudar alguma coisa que ele falou ali. Eu falei, não, realmente isso ele tá certo. Agora, vem aquelas pessoas que chegam conversando e você tá errado e pronto, e acabou, e eu que tô certa, você não sou mais sua amiga. Tchau. Isso eu não concordo. Porque a política sempre foi assim, pelo menos eu entendo com política sempre essa questão de democracia, né? De você conviver com a divergência, com pensamentos diferentes. Já tem colegas, tem amigos que são totalmente extremos que tipo assim, se você não concorda com aquela opinião, você já exclui a pessoa. Isso pra mim não consegue dialogar. É o cúmulo, não conseguir dialogar, você não conseguir enxergar que existe uma opinião diferente da sua e acreditar que a sua opinião é que prevalece sobre a do outro. Exatamente. Para mim, isso já começa a errar aí, quando as pessoas elas querem que as suas opiniões elas prevaleçam sobre as demais. É como se quisesse, por exemplo, aí a gente vai tratar de um tema polêmico, que a sua religião prevalecesse sobre a do outro. Eu vejo até isso muito, quem tem Twitter aí, que vê que Twitter é totalmente uma terra sem lei, como diz a história, né? Mas quem tem Twitter, eu vejo muitos religiosos querendo que sua religião se sobreponha sobre a do outro, que a sua é que acerta e tudo mais, e não é, porque a gente vive num país laico e um tem que respeitar a religião do outro, assim como tem que respeitar a orientação sexual do outro, assim como tem que respeitar a visão política do outro, né? Isso é constitucional, a gente pode entrar aí nos fundamentos básicos dos artigos aí, do 1º ao 5º ali, acho que se eu não me engano não está num 4º, mais ou menos, essa questão política ali. Enfim, fale aí mais, o que é que você acha de todo esse cenário que está sendo construído politicamente aí? Não, eu acho justamente que o que acaba é a pessoa não conseguir escutar a sua opinião e respeitar. Começa o problema político do Brasil é o brasileiro. Uhum. Você consegue entender? Consigo. Eu estava até conversando com um rapaz na época da política lá da campanha, ele falando essa questão, porque se me desse R$50 aí eu voltava em fulano, eu voltava em Beltrano. Ou seja, a corrupção já começa pelo brasileiro. O próprio brasileiro, na verdade os representantes brasileiros é o reflexo do povo. Eu digo mais, eu digo que é o famoso jeitinho brasileiro. Porque se eu tenho um amigo ali que pode me passar naquela fila ali na frente, eu vou chegar, ei amigo, dá um jeitinho aí, deixa eu ir na frente aí que eu tô apressado e tal. Esse é o amigo que tá trabalhando lá no balcão, né? Então ele vai e te passa. Isso aí já começa uma sequência de erros. É cultural, Muita gente falando em corrupção também que eu conheço, e muita gente com gato em casa, né? Inclusive, alguém que está lendo aí, assistindo esse vídeo aí, deve ter bem seus gatos em casa, né? Eu entrego mesmo, porque eu vejo a galera falando, porque Lula é ladrão, porque Bolsonaro é ladrão. Os bolsonaristas falando de Lula, os lulistas falando de Bolsonaro, e o cara que está fazendo essa politicamente correto está em casa com gato lá, né? O brasileiro é um bicho estranho. E depois quer ser o certo, quer ser, porque eu venho aqui, porque a minha opinião aqui prevalece, porque o outro é ladrão. Às vezes as pessoas elas não têm nem argumento. Por que você não vota? Por exemplo, eu perguntava muito isso para as pessoas. Eu disse, por que você não vota em Lula? Eu sempre fiz essas duas perguntas. Primeiro, para a pessoa que não votava em Lula, por que você não vota em Lula? As pessoas sempre me diziam a mesma coisa, porque é ladrão. Só isso, o argumento deles. Do Bolsonaro, porque é genocida. Exatamente. Aí você pergunta para um lulista, por que você não vota em Bolsonaro? Porque é um genocida. É um argumento muito fraco para você justificar o seu voto. Porque se você for tirar ladrão, praticamente toda a aparelhagem política, o prefeito aí da sua cidade tem corrupção no governo dele. Porque corrupção é algo estrutural, é de governo em si, é em relação à política que é adotada no Brasil. O que para mim deveria ter tido uma reforma política há muito tempo, né? Mas os políticos não têm interesse em fazer reforma política justamente porque eles se beneficiam da fragilidade política das nossas leis, né? Que são feitas ali, construídas por eles. As pessoas muitas vezes não sabem zona rural, que não tem tanto acesso, às vezes elas nem sabem quem é seu candidato de verdade.
Hoje, com essa onda de PT, por exemplo, de 13, o Lula, ele cresceu muito desde o primeiro governo dele, e ele fez o primeiro governo, a gente tem que assumir também, mas ele criou um populismo que também esse populismo é uma doença, tanto tanto que a gente vê isso aqui na Bahia, né? A gente viu isso aqui na Bahia. Muitas pessoas que a gente perguntava, cara, vamos aqui votar, porque, por exemplo, aqui na Bahia, eu dizendo aqui, né, já pra você, mas sem querer dizer meu voto, enfim. Sem querer dizer meu voto, mas dizendo, né? Eu não tenho político nenhum de estimação, também não sou filiado a nenhum partido, nem nada, né? Eu geralmente costumo tentar ter uma análise política, vamos dizer assim, mais crítica, como você fala também. Um site muito que eu acompanho bastante também é o Politize, já fazendo propaganda aí do Politize. Tá fazendo propaganda, depois você começa a cobrar esse povo. Depois começa a cobrar o Politize, o Brasília em Delírio lá, patrocina, né? Enfim, o Politize eu leio muito ali também. E aí você via as pessoas, por exemplo, na hora da votação, que você tentava fazer a propaganda, o povo não sabia nem que estava votando. O povo aqui na Bahia votava só no 13, principalmente esse pessoal mais carente. Eles votavam no 13 porque eles diziam que assim, ô meu filho, é o candidato de Lula. É o candidato de Lula. Sabe quem é o candidato de Lula? Ninguém sabia quem é, só sei que é o de Lula. Tem uma força aqui na Bahia. É uma força gigantesca assim que você meio que não consegue. Mas também, ó, o povo também não é burro, né? Porque realmente o governo Lula fez pela Bahia o que nenhum governo fez. Aí outra coisa que eu costumo vi muito na realidade nas redes sociais, era o pessoal do Sul lá, São Paulo, Sudeste lá, criticando, porque o PT está aqui na Bahia há 16 anos, né? Vai 20 anos agora. E aí você olha para São Paulo, o PSDB está lá há 28 anos. Então, é uma crítica meio que sem fundamento, né? Como é que você critica o PT aqui na Bahia que está com 16 e o PSB está lá, perdeu agora para Tarcísio, né? Que perdeu agora depois de 28 anos. Acho que Tarcísio vai ser do PSB, perdeu agora com o papo. Excelente. Ó, eu falo aqui que eu gosto do Tarcísio e tal, que eu acho que ele é o nome para presidente, mas se ele fizer alguma coisa errada e tal, eu vou falar, não vou ficar passando pano não. Eu sou dessa, eu pulo fora do barco dele também e vou para quem estiver melhor. Sim, voltando para a Bahia. Foi isso que aconteceu. A galera vinha. Foram duas faltas, que foi essa de falar o candidato de Lula, como a gente viu. Engraçado, o Lula teve 70% dos votos na Bahia, mas o candidato dele não teve esse 70%. Você tá entendendo? Porque eu acho que a parte que entendeu que a parte que era crítica ali. Mais crítica não votou no Lula, mas não votou no Jerônimo. Então. Só que teve uma coisa que me chamou muita atenção esses dias que eu estava vendo um vídeo. O Jacques Wagner, ele deu uma entrevista e ele falou assim, que na hora que ele foi falar pro Lula quem era o candidato daqui da Bahia, o Lula falou para ele assim, você tá ficando doido, galera? Quem é esse cara? Pode estar na internet aí, saiu um monte de lugar. Era nem o Lula, sabe? Como é que você vai botar esse cara aí? Aí o Jacques Wagner, confia, vamos, a força do PT. Aí disse que depois o Lula falou em uma entrevista, essa entrevista não viu isso, escutei o Jacques Wagner falando. Que o Lula falou, assim, que existe uma magia na Bahia que ele não se mete sobre o PT. Falei, cara, aí eu já descobro. Por quê? Porque se é justamente a Bahia que elege ele, 70% dos votos dos baianos foram Lula. Então eu acho que ele deveria se meter assim. Porque como é que ele deixa o pau torar lá? Quem é esse cara? Se vira aí, deixa ele entrar. Isso aí já não é justo também, né? A questão do Jerônimo foi muito a força do Lula. E aí você vê o quanto ele tem peso aqui na Bahia. E é isso que deveria levar nessa próxima gestão dele aí em conta. Ele foi eleito na Bahia. Ele precisa adotar a Bahia. Exatamente. Não é possível que agora o PT vai para 20 anos de governo. E o Lula, na presidência, isso não vai mudar nada aqui. Pelo amor de Deus, se não mudar também. Exatamente. Não é possível, né, gente? Não vamos também. Ó, que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Exatamente. Pois é isso. Deixa eu ver o que eu posso perguntar mais. Deixa eu ver, pessoal, tem alguma pergunta aí? Vamos ver aqui para as perguntas aqui. Para ver se tem alguma pergunta. Pergunta pessoal, pode perguntar aí. Não fique com medo não, não fica criado não. Tem não, vai. Deixa eu ver.
Alguém perguntou. Esses bichinhos ainda perguntam. Não. O pessoal entrando aí. Enfim. E aí, Mande? Quem você votou pra Bahia mesmo? Que eu ainda não entendi. Isso vai ficar gravado, né? Mas Sou assim, neutro, vamos ser honestos. Quem tem um pouquinho de senso crítico e Eu foi vou dizer. avaliar a situação na eleição de 2022, chegaria e falaria, não, cara, a CM tem uma história. Esse outro eu nem conheço. Exatamente. Teria que ter pelo menos um pouquinho de senso crítico e ser, vamos dizer assim, não ser alienado, né? Porque muitas pessoas votam, o voto delas são alienados. Já outras pessoas nem se metem com política. E é isso que a gente teria que, vamos dizer assim, trabalhar para fazer com que essas pessoas que não participam da política passem a participar. Porque é aquela velha história, né? Quando você não se mete, tem até uma máxima em relação ao poder. O poder ele sempre vai ser ocupado, seja por alguém mau, ou seja por alguém bom. O poder ele sempre vai, o poder não deixa espaço, não deixa brecha, entendeu? O poder sempre vai estar ocupado, sempre. Então, se às vezes as pessoas se isentam de votar, de exercer a sua cidadania ali, acaba que ela deixa o poder sendo ocupado por quem ela não gostaria de ser governado, né? Muitas vezes isso acontece. Como é o exemplo aí, talvez, né, 20 e poucos milhões de votos aí que não foram contados aí nessa eleição de Lula e Bolsonaro aí. Então, esses 20 e poucos milhões de votos aí fariam uma diferença absurda. Mudaria o mundo, talvez. Mudaria o rumo, talvez. Eu acredito que, assim, eu falo que sobre o senso crítico que as pessoas deveriam ter tido na eleição da Bahia, mas eu faço votos que o atual governador faça um excelente trabalho, porque a gente precisa. A gente não é hipócrita de chegar aqui e falar, não votei nele, queria que o outro tivesse ganhado, quero que ele faça um inferno na Bahia. Não, eu quero que ele prospere, eu quero que ele traga muito emprego, muita segurança, muita saúde, eu quero mais que dê tudo certo. E aí sim ele vai fazer a história na política dele, que eu espero que ele faça. Essa é a oportunidade, né? Essa é a oportunidade. Exatamente. Então, é porque o brasileiro em si, na verdade as pessoas em si, elas tendem a ter mais segurança, elas meio que acreditam ali naquela pessoa que já tem uma história política e tudo mais. Mas, como é o caso de Lula, então as pessoas praticamente votaram em massa em Jerônimo, mas por conta da história que Lula construiu, não foi por conta da história. A primeira história. Da primeira história. Não por conta da história do Jerônimo em si, né? Mas agora ele tem a oportunidade de mostrar para que veio de fato, né? E fazer um bom governo. Eu tenho certeza que todo esse cenário aí que está sendo desenhado, para ele realmente só vai fazer um péssimo governo se ele quiser, porque ele tem apoio do presidente. Né? Então, um recurso ele pode ir lá e bater na porta do presidente. Ele tem o apoio do presidente e da maioria dos prefeitos da Bahia. Exatamente. A maioria dos prefeitos da Bahia, o presidente, então é um cenário bem favorável para a Bahia. Muito favorável para a Bahia. Então, realmente, ele está com faca e o queijo na mão. Faca e o queijo na mão é só cortar aí. Ele vai fazer uma boa política. Eu espero que dê certo, do fundo do meu coração. Eu quero mais que dê certo. Exatamente. Melhorar a vida aí dos baianos todos. Eu era muito crítica a ele, porque o exemplo que ele deu na Secretaria de Educação e afins não foi muito bom. E se o que ele tinha de bagagem estava ruim, eu ia querer que ele continuasse, que ele fosse governar o resto. Exatamente. Eu ia querer, mas faço votos que ele tem apoios muito bons. Eu acho que o Otto Alencar é um baita apoio, eu acho que ele é um homem inteligentíssimo. Apesar das minhas críticas ao PT da Bahia, tem suas pessoas que sobressaem ali e que merecem ser ressaltadas. Destacadas. Excelente. Certo, agora eu queria que você falasse aí pro pessoal, desse uma mensagem ali política. Qual é a sua visão ali política em relação ao que você tem? Vamos falar um pouquinho aqui junto, já que a gente está falando de política e direito, né? Vamos entrar um pouquinho na parte do direito. Você que gosta muito de direito eleitoral, que convive muito com isso daí, que pesquisa muito essa questão do direito eleitoral, o que é que você acha em relação ao direito eleitoral no Brasil? Tipo, você acha que está frágil? Você acha que tem muitas brechas? Ou você acha que o direito eleitoral, de fato, ele funciona aqui no Brasil? O que é que poderia ser acho mudado? que a justiça eleitoral é uma das melhores, até mesmo para o próprio advogado.
entendeu? É o acesso do advogado à justiça eleitoral. O que eu acredito, sim, é que a cidadania eleitoral é falha. Porque, por exemplo, o TSE ele colocou vários mecanismos de denúncia, de compra de voto, colocou lá o aplicativo Pardal, colocou não sei o que, colocou o e-título, colocou você pode ter seu voto em trânsito, você pode denunciar dessa forma, você pode... Só que as pessoas não têm essa informação. E aí que peca. As pessoas não têm, às vezes não tem nem, não é nem o acesso, é a falta de interesse. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, não gosto de política. Quantas amigas minhas, depois que eu comecei a falar de política na internet, começaram, eu só me interessei por política porque eu vejo você falando agora. Antes eu não estava nem aí, eu nem queria saber. Na verdade é justamente isso, é porque como a política em si ela não é divulgada, ela é pesada e ela também não é divulgada quando não é tempo de política, vamos dizer assim. A política ela não é trabalhada quando, por exemplo, agora, acabou a eleição, a política parece que acaba. Mas o advogado continua trabalhando, tem a prestação de contas, tem então, mas o advogado está lá na profissão dele, mas eu estou falando assim pro povo, para a massa, quando acaba o período político, a galera esquece de política. O que não deveria esquecer, o que deveria, a próprio sistema político deveria estar ali sempre avisando para o povo. Claro que hoje a gente tem uma transparência monstruosa hoje com essa questão do governo eletrônico, inclusive que pode melhorar, mas é um dos elogios que eu faço para o governo Bolsonaro em relação à implementação do governo eletrônico em si. Né, que, se eu não me engano, é o melhor hoje da América Latina, ou seja, o Brasil hoje ele está mais ali nos meios eletrônicos. Acho que talvez por isso Bolsonaro também teve muita votação ali em relação ao pessoal que tem, né, que entende de internet e tudo mais. Então, o governo eletrônico hoje, né, a habilitação digital, a inclusão digital, apesar de não ter sido essa inclusão digital muita mais em relação a... Não deixa de ser um avanço. Não deixa de ser um avanço essa questão de você colocar realmente a máquina, a administração pública, os setores públicos dentro de um site. Apesar que não, essa questão da transparência foi no governo Lula, né? Que ele fez essa questão da lei da transparência. Mas hoje é tipo assim, hoje você tem habilitação digital, tem identidade digital ali, enfim, tudo ser hoje, o Gov, né, o ponto Gov aí, que você tem acesso a tudo, a carteira de SUS, toda essa questão digital ali, digitalizou o governo, vamos dizer assim. Então, que era aqueles arquivosão que você ficava lá, chegava num órgão público e via lá aquelas pastas zona, praticamente foi digitalizado. Então, isso é muito importante para a transparência também do pessoal, né? Inclusive, eu estava até estudando outro dia em relação a essa questão da transparência. O que é que você acha em relação a isso? Essa questão da inclusão digital. O Brasil, mesmo ele tendo essa inclusão digital, o Bolsonaro mesmo falou, né, lá discutindo com o Lula, ele falou assim, Lula perguntou, o que foi que você fez pela educação? Aí ele disse, não, para resolver o problema da educação, o seu Paulo Freire aí não funciona não. O que funciona é um aplicativozinho, que você bota lá A, e ele diz A, você bota lá B, ele diz B, e os meninos estão saindo educados porque tem um aplicativo. Só que eu sou do setor da educação e eu sei que isso não resolve nada, absolutamente nada. Primeiro que os meninos nem telefone tem, nem internet tem. Eu acho que o Brasil tem necessidades básicas a serem supridas também, que fica de lado, às vezes, para a extrema pobreza, essa parte da tecnologia. Então, não tem como ter o acesso da internet se você não tem água, não tem saneamento básico, não tem exatamente, não tem luz, energia. não tem... Inclusive um dado recente agora, acho que naquela região ali do Amapá, do Amazonas ali, se eu não me engano, só naquela parte ali, em cima ali, tem em torno de 900 mil pessoas que nem energia tem. Ou seja, se você vê a falta de energia no Brasil, né? Na verdade, a população do Brasil ela se concentra em determinadas regiões e pelo Brasil ser esse país totalmente continental, gigantesco, acaba que ela é muito discrepante em outras regiões e essas pessoas elas não têm acesso à informação, não têm acesso à tecnologia. Na verdade, quem mais precisa da tecnologia, por exemplo, do Auxílio Brasil, não tem acesso ao Auxílio Brasil, justamente porque não sabe nem que ele existe. Não sabe nem que ele existe.
Outra coisa, falando em Auxílio Brasil, eu queria que você também comentasse em relação a isso. Em relação ao Auxílio Brasil de Bolsonaro e o Bolsa Família de Lula, o que você acha aí? É uma briga de egos, porque é só mudar o nome, colocar, acrescentar alguma coisinha ali. É uma briga de egos pra mim. Eu, ao invés de focar no que a população precisa mesmo, vem querer mudar o nome. Tanto o Bolsonaro quis mudar o nome do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Uma política original, eu queria que você... Eu acho que eles deveriam manter o que está bom. Você vê o egocentrismo dessas pessoas nesse ponto, que por ter sido o outro que colocou o nome, eles vão lá e tiram e acrescenta R$5 e quer dizer que... O que eu acho também em relação à política do Brasil, né? Que seja isso em prefeitura, em governo de estado ou no próprio governo federal, quando um sai, a máquina pública muda da água vai reformular tudo de novo, cara. E isso atrasa muitas políticas públicas. Então, todas as políticas públicas que funcionavam em um governo, o outro vai lá para poder não dar ibope, vai lá e para toda a política pública que funcionava e bota a dele nova, cria uma nova política pública. A cada 4 anos acaba esse ciclo vicioso que o Brasil se encontra. Isso é péssimo demais para o Brasil. Então, acho que essa questão poderia ter sido criado já instrumentos públicos, até mesmo dentro do direito, para que essas políticas públicas que funcionam, de fato, que é benéfica para a população, elas sigam adiante nos próximos governos. Eu acho que é uma boa solução, não, porque precisa de muito para a solução, mas um bom primeiro passo é fazer uma oposição de verdade. Não aquela oposição que você vem só para colocar o seu no poder, mas aquela oposição que você, mesmo que você votou no cara, você está ali fiscalizando, ó, tu não está fazendo certo. Isso aí é fazer oposição também. Exatamente. Você assumir que o cara que você colocou lá... É isso que eu vejo, exatamente. Essa fiscalização da população em si, ela não existe. Ela só existe ali, na época de política. E é a época que vira essa polarização e cada um quer brigar pelo seu como se fosse. Ela pega R$50 um jogo de futebol, cada time. Exatamente. Começa a ser aposta, inclusive. Isso, exatamente isso aí. Muita gente fazendo aposta aí, perdendo dinheiro. Carro, perdendo milhões aí de apostas. Minha Nossa Senhora, é algo absurdo aí que você vê em relação à política. Então vamos lá, a gente já está encerrando aí, né, fazendo as considerações finais aí. Vou deixar tudo para a Lilian fazer aí, né? Então queria que você falasse aí para o pessoal sua visão, o que você gostaria de entregar para esse pessoal aí, para que eles se politizassem mais. Cidadania eleitoral, eu acho que é o ponto de esclarecimento, das pessoas saírem dessa escuridão que elas estão, é a cidadania eleitoral. Primeiro passo. Cidadania eleitoral, defina para o pessoal o que é cidadania eleitoral. É você conhecer os seus direitos nessa questão política, você conhecer se você não está no seu domicílio eleitoral, por exemplo, que você pode votar se você está em outra cidade. As pessoas falam, não tô na minha cidade, não vou votar esse ano. Só que você tem um sistema que te permite votar mesmo que você esteja em outra cidade, uma cidade que tenha mais de 100 mil habitantes. Você vai lá, faz o seu voto em trânsito previamente, e aí na eleição você pode votar mesmo estando em outro lugar. Já é exercer o seu papel de cidadão. Outro ponto é saber que você mesmo, você, pessoa física, pode denunciar alguma compra de voto que você tenha visto, que você tenha filmado. Você mesmo pode denunciar. Você pode fazer o seu papel. Você pode lutar pela política, pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade. E esses são os pontos da cidadania eleitoral que, se cada um fizesse, aquele trabalho de tijolinho, né? Você vai construindo, você vai fazendo. Se cada um fizer, melhora, mas a dificuldade é essa. E outra coisa é trabalhar o senso crítico nas pessoas, que eu acho que pouquíssimas pessoas têm, justamente para essa questão que a gente tanto bateu na tecla aqui hoje, que é a paixão política. E eu volto a dizer, deixa a paixão política para o futebol, vá torcer para o seu time, brigar pelo seu time. Mas política você tem que ser objetivo, prático e pensar e ter razão.
Pensar que se a pessoa que você votou fez errado, você não é obrigado. Você não casou com ela. Até casando você pode separar. Exatamente. Imagine votando. Então, se a pessoa fez errado, pare, não defenda. Reconstrua sua opinião, reconstrua seus conhecimentos, busque, pesquise. Conhecimento é a chave do grande problema do Brasil. Show. Sensacional, muito bem. É sensacional. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelo acompanhamento aí dessa live, que realmente eu tenho certeza que pôde contribuir demais aí com essa conversa aqui. Eu acabei falando, foi demais aqui. Esse tema todo mundo fica acalorado. Fica acalorado ali. Eu acabei falando demais aqui. Enfim, mas eu tenho certeza que o que Lilian trouxe aqui para vocês foi muito vantajoso. Mas a gente falou muito de governo Bolsonaro, apesar que a gente não tem muita coisa para conversar agora sobre o governo Lula, senão a gente vai ficar remoendo o passado, porque o que ele fez foi no passado. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Na Bahia, vamos ver o que o Jerônimo vai fazer. Vamos ver o que o Jerônimo vai fazer, vamos ver o que Lula vai fazer aí no governo, né? Para poder a gente fazer uma próxima live aí e compartilhar com vocês as novas informações, o que é que está gerando, o que é que está rolando. Tenho certeza que num próximo momento a gente volta aí com Lilian para que ela faça essa análise. Assim como ela fez o governo Bolsonaro em sua maior parte, foi o governo que passou, eu quero que ela faça essa análise do governo Lula também, tá bom? E a gente não alisa para ninguém não, viu? Não alisa para ninguém, aqui não tem negócio de docinho para ninguém. De lado aqui. não. De lado, nem Lula, que roubou mesmo, e nem Bolsonaro, que também... O lado aqui é da democracia e ponto. Exatamente, aqui o negócio é democracia e ponto. Aqui a democracia é soberana, não tem negócio de divisão A, B, direita, esquerda, nada disso aí. O que a gente debate aqui é justamente ideias para que vocês construam a sua também. Tamo junto, grande abraço, Até a até a próxima. próxima.